Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da espermatogênese. Espermatogênese, que é um processo de formação do espermatozoides, né? Que ocorre lá nos seres do sexo masculino dos animais. Vamos lá? Então esse processo de formação dos espermatozoides vai ocorrer então lá no testículo. Onde no testículo? Lá numa estrutura denominada de túbulos seminíferos. Essa formação dos espermatozoides ocorre pelo processo de meiose. Então, para que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito desse processo de formação dos espermatozoides, eu irei colocar aí para você uma figurinha para que você possa entender um pouquinho melhor. Olha aí! Então aqui nós conseguimos ver o processo de gametogênese. Gênese, início, gameta, não é? Ou seja, a formação de um gameta. No caso, nós estamos vendo a espermatogênese, ou seja, a formação de um espermatozoide, não é mesmo? Então o que vai acontecer aqui? Enquanto você está lá na barriga da sua mãe, ou seja, quando você ainda é um embriãozinho, os testículos desse embrião, as células do testículo desse embrião, já estão então a todo vapor. Ele está multiplicando essas células do testículo, né, que são as células germinativas, que são células 2N, ou seja, são células diploides, possuem pares de cromossomos, né? Então essas células já estão se dividindo, claro que bem lentamente, né? Essas células vão se dividindo, vão se multiplicando e aumentando em quantidade, tá? Então essas células vão se dividindo por mitose, ou seja, gerando células idênticas com o mesmo número de cromossomos, tá bom? Então o que acontece? Essas células vão se dividindo, tá? Bem lentamente, mas quando o menino chega aí em torno de 13 a 16 anos, né, a fase que nós dizemos que ele entrou na puberdade, o que vai acontecer? Essas divisões começam a aumentar, ou seja, elas começam a acelerar, a quantidade de células se reproduzindo é muito maior, as células se multiplicando é muito maior a quantidade, não é? Isso porque você produz, aumentando a quantidade de testosterona liberada também lá no seu testículo. Então esse processo de gametogênese, no caso de espermatogênese, vai ocorrer aqui dentro do testículo, mais especificadamente nesse nicimiojo. Tá vendo aqui, ó, que é um monte de nicimiojo? Na verdade não é nicimiojo, são os túbulos seminíferos, tá bom? Esses túbulos seminíferos, que realmente parecem uns nicimiojo, eles vão então produzir essas células germinativas, essas espermatogônias, né? Tudo por divisão celular, por mitose, tá bom? Só lembrando que as células do seu testículo também vai produzir o testosterona, e essa testosterona também começa a agir lá no seu testículo, junto também com hormônios que são produzidos lá na sua hipófise, e eles vão fazer com que aumente esse processo de divisão celular, tá bom? Então você vai produzindo então uma grande quantidade de espermatogônias. O que acontece? Lá na sua puberdade, então, essas espermatogônias começam a crescer, tá? Então passa do período germinativo, que a divisão era bem lenta, que iniciou lá dentro da barriga da sua mãe, que você já produzia então essas células que irão originar posteriormente o espermatozoide, e agora o período de crescimento. Esse período de crescimento, as espermatogônias, tá? Aqui está mostrando duas, mas a gente vai pegar somente um. Então essa espermatogônia começa então somente a crescer, sem se dividir. Então ela começa a se organizar para começar a sua divisão celular, tá bom? Então ela começa a crescer. E essa espermatogônia, quando ela cresce, agora nós chamamos de espermatócito primário. Como ela não se dividiu ainda, ela continua sendo uma célula diploide, ou seja, com pares de cromossomos. No caso, o N do ser humano é 23, 2 Ns, então cada célula nossa possui 46 cromossomos. Então o espermatócito primário tem 46 cromossomos.
ainda não iniciou o processo de meiose, que é o processo que vai produzir os gametas, tá? É o processo, como o nome já diz, que parte o número de cromossomos ao meio. Então, o espermatócito primário, que é a ovogônia que cresceu, vai fazer a primeira divisão meiótica, que a gente fala que é a redução R, né, que é reducional. Então, o número de cromossomos vai reduzir ao meio. Então, uma célula com 46 cromossomos agora produzirá duas novas células com 23 cromossomos cada uma. Essas duas novas células são denominadas de espermatócito secundário ou espermatócito 2, tá? Mas o mais chique é falar que é um espermatócito secundário, tá? Com um representante de cada cromossomo, só que duplicado, tá bom? Então, esse espermatócito secundário sofrerá a segunda divisão meiótica, que é chamada de divisão equacional, ou seja, não há mais redução de cromossomos, tá bom? O que acontece? Esses cromossomos agora vão se separar em duas cromátides que estavam dobradas, agora elas vão se separar. Então, elas permanecem com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, uma célula com 23 cromossomos produzirá então duas novas células com 23 cromossomos. Como então nós fizemos a primeira divisão meiótica, produziu duas células, cada nova célula então produzirá mais duas, totalizando 4 células que a gente chama de espermátides. As espermátides ainda não são espermatozoides, tá bom? O que acontece? Essas espermátides vão sair aqui dos túbulos seminíferos e vão lá para o epidídimo, né? E ali elas vão se amadurecer. Processo, então, denominado de espermiogênese, onde, então, essas espermátides irão se transformar em espermatozoides, ou seja, os centríolos vão começar a formar os flagelos, né? O complexo de Golgi começa a formar o acrossomo, né? Que tem as enzimas digestivas que servem para perfurar o óvulo, né? Para ele liberar o núcleo do espermatozoide dentro lá do citoplasma, do citosol, do óvulo, não é mesmo? Então, vale lembrar que a cada uma espermatogônia produzimos, então, 4 espermatozoides. Então, se eu tenho 200 espermatogônias, nós produziremos, então, 800 espermatozoides. Tá? Por que a gente fala isso? Porque muitas questões trazem lá que 100 espermatogônias produzirão quantos espermatozoides? 100 produzirá 400. Porque nas mulheres a gente vai ver que as ovogônias, uma produz então somente um óvulo, porque das 4 células formadas, 3 vão se degenerar, tá bom? Mas isso aí é para uma outra aula, tá bom? Então aqui é só uma figura mostrando como isso ocorre dentro dos túbulos seminíferos, né? Então aqui você consegue ver a espermatogônia, né, que são células diploides, que elas começarão, então, estarão se dividindo. Chegou no período da puberdade, começa a crescer, formando o espermatócito primário, que não se dividiu, somente cresceu. Esse espermatócito primário sofrerá a primeira divisão meiótica, produzindo duas novas células, que essas são chamadas então de espermatócitos secundários. E esses espermatócitos secundários sofrerão a segunda divisão meiótica, produzindo 4 novas espermátides. E essas espermátides, a gente vai ver, como a gente falou, elas então sofrerão algumas transformações, chamada de espermiogênese, produzindo então 4 espermatozoides. Agora, para que você possa entender um pouco melhor como ocorre esse amadurecimento das espermátides, como essa célula vai se transformar então, vai se modificar até chegar ao ponto de um espermatozoide maduro, processo que vai ocorrer lá no epidídimo, né, lá dentro do saco escrotal. Eu vou colocar uma figura para que você possa ver como que os centríolos, como as mitocôndrias,
como o complexo de Golgi vai atuar na formação então desses espermatozoides. Olha aí. Então aqui nós conseguimos verificar como ocorre a espermiogênese. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, nós iremos ver que o complexo de Golgi começa então a formar uma vesícula cheia de enzimas digestivas, né? Que formará então o acrossomo, tá? E esse acrossomo é ele que vai então perfurar o óvulo para que possa ocorrer a fecundação, tá? Então o acrossomo ele é produzido pelo complexo de Golgi. Outra coisa interessante é ver aqui como os centríolos eles começam a se organizar para que esses microtúbulos feitos de uma proteína chamada de tubulina comecem a se alongar, formando então uma peça que nós denominamos de flagelo, que serve para movimentação, para deslocar o espermatozoide, né, até encontro do óvulo. E outra coisa muito interessante aqui são as mitocôndrias. Você começa a ter uma organização das mitocôndrias nessa região chamada de peça intermediária. Por quê? Porque essa é uma região onde você vai precisar então de muita energia, não é? Então, onde você tem muita mitocôndria, óbvio, é uma região ou uma célula que vai produzir muita proteína porque tem uma demanda de energia grande, ou seja, produz muita energia para que esse flagelo de forma helicoidal possa então girar, né, em forma de hélice, gerando então o movimento desse espermatozoide, desse gameta. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilha ele com seus colegas, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e escreva seus comentários, dúvidas que você tem, porque assim que for possível, estarei respondendo um por um. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!